Deus vos abençoe em Cristo, que Deus possa estar com vocês e que possamos servi-lo, amá-lo, adorá-lo e glorificá-lo, glorificar o nome do Senhor, certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre a origem idolátrica de nós, certo? Hoje eu quero tratar a respeito da origem da idolatria. E nós faremos isso a partir de dois textos principais e à luz do que a Bíblia e a tradição apostólica nos ensina. O primeiro texto, que é o texto-chave, o texto base que nós vamos falar nessa noite, se encontra em Romanos 1, do 21 ao 23. Romanos 1, do 21 ao 23. Nós, como eu disse, nós estamos expondo Romanos ponto a ponto. Não está sendo uma exposição todos os dias, mas estamos expondo. Dividimos essa exposição em duas partes. A primeira parte seria uma exposição por capítulo, então uma exposição breve, né, do 16, já está lá no canal, que fizemos essa exposição no início do ano, e agora estamos fazendo a exposição mais detalhada, onde vamos expor versículo a versículo, certo? É uma mensagem por perícope, praticamente. Perícope é aquela parte do texto mais que é um texto dentro do capítulo, certo? Não é o capítulo todo. E nós hoje vamos falar de Romanos 1, do 21 ao 23. Como eu disse, não fizemos na sequência, mas a partir da aula que vem faremos, certo? Então vamos lá. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor me inspire para mais essa mensagem, certo? Como eu disse, vamos ler e depois orar e depois expor, certo? Vamos lá, tá? Então, Romanos 1, do 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Eu vou ler até o 24, embora não seja dessa exposição. Não, vou deixar aí, porque aí teríamos que ler o 25 também. Vamos lá. Senhor Deus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, e oramos pedindo pedindo primeiramente perdão pelas nossas faltas. Senhor, nos ajude. Também pedimos, Senhor, te peço que me dê uma porção dobrada do Teu Espírito, para que as minhas palavras possam entrar na mente, no coração dessas pessoas. As minhas palavras, mas de acordo com a Tua palavra, que é que importa. As minhas palavras são somente um meio para que as minhas palavras falíveis, errôneas, são apenas um meio para que a Tua palavra infalível, incorruptível, soberana e eterna possa entrar na mente e nos corações. É isso que te pedimos e agradecemos por tudo que tem feito por nós, mesmo não sendo merecedores. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, provavelmente eu não conseguirei dar conta do texto completo hoje. Porém, mesmo sendo só 3 versículos, eu vou tentar fazer isso, senão faremos em 2 partes, certo? Esses versículos fazem parte da explicação que Paulo já vinha dando a respeito da corrupção humana, certo? Como vimos, o objetivo de Paulo a escrever essa carta era para que eles auxiliassem Paulo a chegar em Roma ou melhor, a chegar na Espanha e levar o evangelho aos pagãos. Então, o apóstolo Paulo tinha em mente, como disse a razão, a região da Espanha, onde o evangelho até então nunca fora pregado. Naquele tempo, seria possível imaginar que as pessoas nunca tinham ouvido falar da palavra de Deus, ouvido falar de Jesus, porque eles não é como hoje, que nós temos um mundo globalizado pela internet. Hoje em dia, mesmo que tu tenha governos diferentes em vários lugares, tu tem um mundo global. E isso foi possibilitado com o advento da internet. Então, naquele tempo isso não era possível.
E se uma pessoa, o problema de muitos ainda, hoje em dia, essas pessoas que naquele tempo, pessoas que nunca tinham entrado em contato com o Evangelho, ou tido contato com a lei de Moisés, seriam consideradas inocentes no dia no dia do juízo. Afinal, com base na lei de Deus, como elas poderiam ser julgadas se elas nunca tinham ouvido falar do Evangelho? Mas ainda hoje, talvez pessoas pensem, como Deus seria justo em condenar os indígenas, os bárbaros, os povos que vivem próximos aos polos, ao Polo Sul, ao Polo Norte, se essas pessoas nunca ouviram falar do Evangelho? Então, como Deus poderia julgá-las se elas nunca ouviram falar? Elas seriam inocentes. Por exemplo, quando a gente fala de Deus, fala de uma criança e diz que essa criança não poderia ser condenada porque ela é inocente, essa mesma linha de raciocínio é levada para pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. O problema com essa maneira de ponderar e de compreender o Evangelho e o mundo é que ela não dá base para o missionário da igreja. Afinal, se as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho estão salvas, por que um missionário deve ir pegar para elas? Afinal, segundo essa linha de raciocínio, ao pregar o Evangelho, o missionário não estaria salvando essas pessoas, nem ajudando na sua salvação. Ele estaria, sim, condenando as suas almas, porque se quando elas não souberam, elas estavam salvas, então vamos saber se é ruim. Então, se por exemplo, segundo essa visão, uma tribo do inferior do Amazonas ou da Amazônia que nunca ouviu falar a história de Jesus, mas tem a sua religião em outros deuses e praticavam seus costumes, segundo essa linha, essas pessoas estariam salvas. E Deus não poderia atribuir a elas culpa, porque por eles nunca terem aceito a Cristo. Se um missionário chega a essa tribo e fala de Jesus e a metade aceita e a outra metade não aceita, eles metade acaba indo para o inferno. Mas antes, acompanhe o raciocínio.
Mas antes dessas pessoas, antes de o evangelho ter chegado a essas pessoas, elas, nenhuma parte nem a outra estariam condenadas. Por meio dessa visão, não teria sido melhor que um missionário nunca tivesse ido até lá? Seria, né? Por essa razão, então, Paulo começa a carta falando sobre o estado real de toda a humanidade. Vamos lembrar, nós estamos no capítulo 1, mas vamos lá para o início do capítulo, a qual Paulo, ele diz assim, ó, eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim que, quanto a mim, estou pronto para também anunciar o Evangelho aos que estão, a vós que estáis em Roma. E aí, antes de iniciar esse texto, cujo a gente está lendo, lá no verso de número 20, diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão sendo criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Então, por essa razão é que Paulo começa a carta dizendo que todos são culpados, todos os homens. Não existe alguém que possa chegar diante de Deus e dizer assim, ó, eu estou aqui e eu fiz essas coisas porque eu não sabia que era errado. Não. Ninguém poderá chegar diante de Deus e atribuir a si mesmo inocência. Porque Paulo vai dizer que mesmo que o homem não tenha sido evangelizado, ou seja, não tenha recebido o nome de Cristo, e aí ele vai chamar isso de revelação ou de graça especial, por mais que o homem não tenha recebido a revelação especial, ele recebeu a revelação natural. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Qual é a origem da idolatria? Inclusive, a gente já falou aqui nesse canal sobre essa revelação natural, né? Paulo, ele argumenta que todos têm em si mesmo uma revelação de Deus, todos sabem que existe um Deus, e mais, todos sabem que esse Deus, que eles, primeiro, vamos lá, todos sabem que existe um Deus. Segundo, todos sabem que esse Deus é santo. Terceiro, todos sabem que essa pessoa cometeu erros. E quarto,
toda pessoa sabe que esse Deus que existe, que é santo, está irado pelas coisas que ela cometeu. Então, no meu exemplo, o índio lá no meio da floresta, ele sabe que existe um Deus, que ele não é que nem esse Deus, que ele é muito pior que esse Deus em termos de santidade, e que esse Deus está irado. Vamos pensar numa pessoa que não conhece nada, uma pessoa que não conhece as Escrituras. Ela pode até não conhecer, mas ela sabe dessas verdades. Amém? E é a partir disso que Paulo, então, demonstra que Deus se revelou por meio da consciência. Isso é o que nós chamamos de consciência. Essa, não tem outra palavra, essa consciência de Deus e desse Deus irado por causa do pecado. E o homem também sabe que, por mais que ele não conhece esse Deus muito bem, ele sabe que ele comete erros diários. Todo homem sabe disso. Ninguém vai chegar para si mesmo e dizer assim, a não ser o soberbo, e dizer assim, como eu sou bom. Não. Ele pode dizer isso para as outras pessoas, mas para si mesmo ele sabe que ele erra diariamente, que ele precisa de um Salvador, que existe um Deus e que esse Deus está irado por causa da sua rebelião. Amém? Me digam se tudo bem, compreenderam até aqui. Eu estou pegando, posso me empolgar, mas eu quero saber se vocês estão acompanhando. Estão ouvindo bem aí? Me digam aqui. Esse é o pressuposto que a gente já tinha exposto na revelação natural, lá em Romanos 1. Deixa eu pegar aqui o sumário. No capítulo 4, nós falamos sobre isso no capítulo anterior, em Romanos 1, 20, Romanos 1, 19 e 20, mais ou menos, tá? Essa foi a mensagem. Então, por meio desse pressuposto, é que Paulo queria ir para a Espanha, porque ele sabia que os espanhóis estavam perdidos, e assim como todo mundo pagão, como toda a humanidade, eles haviam sido condenados por Deus por terem reprimido o conhecimento da verdade e por terem rejeitado a esse Deus. Quando a Escritura fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é porque Paulo está tomando Gênesis 3 como exemplo. E lá em Gênesis 3 fala que
todos são decaídos decaídos da natureza de Deus, e todos tornaram-se inimigos de Deus por causa do pecado, certo? Então, os homens reprimem essa verdade que havia em sua consciência, e a sua natureza brilhava ao seu redor. Então, nessa noite, vamos falar sobre qual é a origem da idolatria. A origem da idolatria é essa. Eu vou falar de um ponto aqui que é bem rapidinho, basicamente o que a gente já tem falado, para depois falar dessa origem. No verso 21, que é o verso que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que as pessoas têm essa consciência de Deus e que esse Deus é distinto de nós. É como Paulo disse, esse Deus, ele é totalmente outro na linguagem paulina, na questão que esse Deus, ele não pode ser comparado a nada e a ninguém que existe no mundo físico material, certo? Nem um outro mundo. Esse Deus é incomparável, né? E isso nós chamamos na teologia de imagem de Deus, é o que está lá em Gênesis 26 e 27, que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança é semelhança, não é a imagem total perfeita. Ele foi criado em imagem perfeita de Deus, sim, mas ele perdeu isso quando ele caiu em pecado. Então, todo mundo carrega consigo mesmo e transmite essa imagem de Deus. O ateísmo, que nada mais é um virar as costas para Deus, o ateísmo não é algo natural. E desculpa que os meus irmãos, as pessoas ateias, mas o ateísmo é uma heresia, é uma decisão dele de ignorar as evidências claras presentes na sua consciência que existe um ser superior que é distinto da sua criação. Os pagãos adoravam o sol, adoravam o mar, adoravam os bichos, adoravam tudo que era natural. Por quê? Porque eles achavam que Deus era tudo e tudo era Deus. Só que Deus, o Deus verdadeiro, esse é o qual adoramos, que o cristianismo e o judaísmo adoram, é um Deus distinto da sua criação,
certo? Ele é um ser distinto da sua da criação. Então, todos têm essa imagem de Deus, todos, literalmente todos. Como eu disse, até o índio que vive no meio do mato, ele tem essa imagem de Deus. Então, segundo a visão bíblica, ninguém poderá chegar diante de Deus e no último dia, no dia do juízo, e poder alegar inocência e dizer assim: Deus, eu não sabia que tu existe. Porque se ele não recebeu a revelação especial, ou seja, que Cristo é o Senhor e o Salvador, ele recebeu a natureza espiritual, ou melhor, a revelação natural. Muito menos nós cristãos que recebemos também a revelação especial. Por meio dela, Deus mostra com mais clareza quem Ele é e quem nós somos. E por que somos assim? Além dele nos convidar à reconciliação por meio do Filho Cristo Jesus. E por isso, irmãos, preste atenção, por isso o juízo será com mais rigor, ou melhor, o julgamento e depois do juízo será mais severo para aqueles que tiveram mais luz e conhecimento. Inclusive, tem um dito que diz que aqueles que receberam mais, ou a quem mais foi dado, mais será cobrado. Por quê? Porque aqueles que tiveram conhecimento de Deus, esses terão mais rigor no seu julgamento. O ateísmo, o agnosticismo, a idolatria e todo tipo de crença que emerge da repreensão do conhecimento de si, elas não são posturas naturais. Não, elas são posturas sobrenaturais e digo mais, elas são posturas demoníacas. É claro que, como eu disse algumas vezes, que eu estava meio chateado e tal, queridos, assim como ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho, e ninguém pode ir ao Filho por si mesmo, ele disse: só vai ao Pai aquele que eu trouxer, ou seja, não é por si mesmo. Eu decidi enterrar-me aqui. Não, é Cristo que te convence do pecado, da justiça e juízo. É o que está lá em Romanos 8. O processo salvífico é dele. O processo salvífico, o processo
ressurreitório, processo regeneratório, o processo salvífico é dele, né? Tá lá em Romanos 8, quando ele diz assim, ó, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Não diz assim, ele predestinou, mas aos que chamou, justificaram-se, ou aos que justificou, glorificaram-se. Não, diz assim, aos que justificou, a esses também glorificou, porque é ele que faz. Mas aí, voltando aqui para Romanos 1, o ateísmo, o agnosticismo, como eu disse, são decisões que vêm do diabo. É o diabo que planta essa semente, irmãos. Nenhuma decisão nossa, seja boa ou má, é uma decisão meramente humana. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Mesmo que Deus determina todas as coisas, e eu creio nisso, até o que você escolhe é determinado por Ele, mesmo assim, toda decisão tem uma influência divina e uma influência maligna. Mesmo aquelas decisões que são boas, tem uma influência maligna. E toda decisão que é boa, que é ruim, tem uma influência divina. Só que, além de toda decisão ter influência, toda decisão é determinada por Deus. Entenda uma coisa. Toda decisão tem uma influência maligna e divina, como eu disse. Mas isso é uma coisa. Influência, então, é influenciável pelo divino e pelo maligno. Agora, determinada é outra coisa. Toda decisão é determinada pelo divino, certo? Então, voltando, toda decisão tem influência maligna e divina, certo? Agora, toda decisão tem uma ordenação divina. Além da influência que tem divina, tem a ordenação divina. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque a natureza humana de fato é corrompida, mas não ao ponto de manchar a consciência de que há um Deus. Então ninguém poderá ser tão ruim nessa vida que
perder a consciência de Deus. E aí eu volto lá a dizer, mesmo os ruins têm a consciência que Deus existe e que esse Deus está irado. Agora vamos falar dos homens, ou o homem como natureza, que rejeitam o conhecimento de Deus. Lá no verso 21, o apóstolo Paulo diz assim, nós já lemos, mas aquele primeiro verso que eu li, lá no final do verso ele diz assim, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Há, portanto, pelo menos duas coisas que os pagãos poderiam ter feito e não fizeram. Eles deveriam ter glorificado a Deus e ter lhe dado graças. Eles poderiam ter feito isso. O diabo, quando houve a primeira queda, a primeira rebelião, que teve duas, a rebelião de Satanás e a rebelião do homem. Quando houve a primeira rebelião, o Satanás e um terço das hostes que rebelaram-se e, portanto, caíram, eles poderiam ter escolhido voltar a Deus. Porque, diferente de nós, os anjos tinham livre-arbítrio. Agora, eu não tenho certeza disso, dessa informação, se eles tinham, que nem nós, só o arbítrio, ou se tinham. Eu acho que sim. Eu acho que tanto os homens quanto os anjos, antes da rebelião, eles tinham o livre-arbítrio. Eles poderiam escolher não pecar. O homem, eu já vou voltar aqui, mas o homem, antes do pecado, ele era livre. Mas depois do pecado, o homem tornou-se escravo. Não é a tua escolha. O que te torna escravo não é tu poder escolher. Ou poder escolher. Ou o tu não poder escolher. O que te torna escravo é tu escolher o errado. Repetirei. O que torna-nos escravos não é o não poder de decisão. O que torna-nos escravos é as decisões mal feitas. É isso que nos torna escravos. Então, isso é claramente um poder por detrás da criação do mundo. Mesmo sem o conhecer pelo nome, o ser humano deveria ter se curvado diante dele. Isso salvaria os homens do ser. Isso não salvaria as pessoas por causa de seus pecados, mas seria uma reação que Deus esperaria
da humanidade. De novo, tu escolher a Deus não te salvaria dos seus pecados. Não. O que te salva dos seus pecados não é dizer assim, eu aceito Jesus. Não. O que te salva dos seus pecados é Jesus. Não é a tua decisão que te salva. É Jesus Cristo que de fato salva. Então, não houve. Só que, mesmo assim, os homens não quiseram rejeitar os seus pecados e ficarem com Deus. Não. Eles decidiram rejeitar Deus para continuar na prática dos seus pecados. O ser humano também deveria ter graças a Deus pela comida, pelo teto, pelo ar, pela colheita, pela chuva. Não ter criado um Deus para cada uma dessas coisas, mas ter louvado e agradecido e bendito o nome do único Deus por todas essas bênçãos em sua vida. Mas o que o homem fez, ele criou 7 coisas, então vou criar 7 deuses para agradecer cada uma dessas coisas. O Deus deu todas as coisas, mas ele é único. Ele é o único ser divino, eterno, existente e autossuficiente. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deus, ele não precisa de você, mas ele quer te abençoar. Não foi isso que fez a humanidade, no entanto. A humanidade não aceitou Jesus Cristo. Na passagem de que tratamos nesse capítulo, vemos um processo da rejeição de Deus. Essa rejeição, existe um processo da rejeição que Paulo destacou em algumas etapas. A primeira etapa, eu já li várias vezes o capítulo, esse versículo, mas a primeira etapa está aí no verso 21 dessa rejeição. Qual é a pena? Eu vou dar um nome para a etapa, eu vou terminar e amanhã a gente volta. A primeira etapa está aí no verso 21, no final do verso 21. Diz assim, nele deram em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A primeira etapa é a futilidade do raciocínio. Quando o homem rejeitou a Deus, ele ficou fútil, tornaram-se fútil em suas especulações. A primeira fase desse processo entra em curso quando alguém passa a raciocinar a sua vida e planejá-la sem levar Deus em consideração. Não estamos criando aqui uma antítese entre
fé e razão. Nós não estamos querendo colocar aqui diferença entre fé e razão, ou melhor, distinção. Não. Fé e razão podem caminhar juntas, de mãos dadas. Mas, né, muitas pessoas tentam fazer essa distinção, mas não é errado raciocinar. Tem muita gente que... Esse é um ponto interessante. Tem muitas pessoas que dizem assim, quando você pergunta alguma coisa do Evangelho e tu não entende, ou primeiramente tu discorda porque não entendeu, ou entendeu, mas a explicação que te deram, tu entendeu a explicação, mas a explicação não convenceu porque não é correta. Aí tu diz assim, não concordo com isso. Muitas pessoas vão dizer assim, tu tem que aceitar pela fé. Porém, e aí muita gente diz assim, a fé não se alimenta de elementos raciocínios lógicos. Ok, concordo, mas os raciocínios lógicos também são uma ferramenta para o alimento da nossa fé. Aliás, a razão, ela foi dada ao homem por Deus. Muitas pessoas acham que se tu raciocinar demais, tu perde a fé. Assim como a fé, a razão também foi criada por Deus, assim como a fé, e foi dada por Deus ao homem, assim como a fé. Então, ele foi essa razão, esse presente de Deus ao homem chamada razão, foi dada a ele para que ele pudesse compreender, ler a natureza, interpretá-la e ter noção de que Deus e de sua situação, atuação e situação no mundo. Há muitos cristãos intelectuais, como os vários cientistas que deram luz à ciência moderna. Não existe, como disse já, não existe uma incompatibilidade entre fé e razão, entre a razão e a glorificação a Deus. O problema acontece, o real problema acontece quando alguém começa a raciocinar deixando Deus de fora da jogada. Então, vou dar um exemplo prático. Não existe problema em tu dizer que os micro-organismos servem para o nosso bem-estar, ou que as células, né, são partes do nosso DNA. Isso não tem problema, isso é verdade, é para ser dita. Se a ciência estudou e disse que é assim, e tem provas, então é porque Deus criou assim.
Não existe incompatibilidade, incongruência entre fé e ciência, entre Deus e a natureza. Não, Deus criou a natureza. O problema começa quando a gente tenta deixar Deus de fora. Então, por exemplo, assim, a natureza é assim porque ela foi modificando-se ao longo do tempo e aí ela estabeleceu-se assim. Gente, eu não posso negar o inegável. Eu não posso negar que a natureza é feita de animais, que nem a ciência, né? Aqueles nomes que a ciência usa. Eu não posso negar isso. Eu não posso negar que o meteoro cai na Terra e que o cientista calculou e veio naquela situação que ele calculou e tal. Deus poderia ter mudado, por exemplo, a rota que foi calculada? Poderia, mas o Deus, ele deu a inteligência ao cientista e ao homem para que ele pudesse fazer o cálculo certo, para que ele pudesse ter noção onde o asteroide ia cair para avisar as pessoas e ter o mínimo possível de feridos. Ok, mas o problema começa quando diz assim, não, eu calculei que o asteroide vai cair aqui, por exemplo, diz assim, vai cair aqui e não tem nada que mude. Não, o asteroide tá programado para cair aqui por meio dos cálculos, ok, eu acredito. Mas eu acredito também que na última hora o cálculo tá certo, mas eu acredito que na última hora, se for por uma determinação de Deus, veja, o cálculo estava certo. Mas na última hora, se Deus quiser, ele pode não mandar um asteroide no ponto lá que estava programado e o cálculo estava certo. Vai mandar no ponto B. Isso eu acredito que Deus pode fazer. Um cientista vai dizer assim, não, se o cálculo é esse e tá certo, o asteroide vai cair aqui, ponto final. Vocês conseguiram entender que eu disse que o cálculo tá certo, que a ciência tem como prever, mas não é o problema da previsão que eu estou dizendo que ele não pode prever, não, ele pode. Porque Deus, ele deu essa ferramenta para ele prever e evitar um acidente. Agora, no último segundo, Deus, ele pode mudar a rota mesmo se o cálculo estiver certo? É claro que pode, ele é Deus. É claro que ele não fará isso sem nenhum motivo. Se o cálculo está correto e o asteroide está para cair no ponto A, se ele cair no ponto B é porque Deus teve algum bom motivo. Senão, ele vai cair no ponto A. Mas o problema da ciência é que ela diz assim, não, o asteroide vai cair no ponto A e acabou. Eu acredito que Deus, novamente, estou refrisando,
Eu acredito que se ele calculou no ponto A, é porque no ponto A que era para cair. Mas também acredito que Deus pode mudar do ponto A para o ponto B. Certo? Então, fora do conhecimento de Deus, não há como encontrar resposta para essas grandes questões que acompanharam a humanidade desde os tempos antigos. Vou repetir, fora do conhecimento de Deus, não há como encontrar respostas para essas grandes questões. Aí você pode dizer assim, tchau, mas você acabou de dizer que tem como a ciência. Sim, com certeza tem. Mas as grandes perguntas, nem a ciência, nem a teologia, nem a biologia, nada responde. Somente Deus. Então eu vou vou continuar falando do processo respiratório na próxima aula, certo? Já deu aqui, não tem mais tempo, mas eu quero falar qual é a origem da idolatria. E quando a gente fala dessa rejeição que há principalmente no mundo acadêmico de Deus, essa rejeição é bem nisso que entra a idolatria. Você se lembra quando Arão construiu o bezerro de ouro? Qual foi o problema? Qual foi o problema que deu? E aí eu vou falar sobre isso aula que vem. Mas basicamente qual foi o problema? Quando eles demoraram o povo de Israel para aceitar Moisés como líder. Quando Moisés foi para o Monte orar e receber as placas da mão de Deus, eles começaram a achar que ninguém mais poderia liderar o povo naquele tempo, que Moisés era insubstituível e mais. Eles começaram a dizer que Moisés tinha morrido. Por quê? Porque eles não estavam confiando no Deus de Moisés, eles estavam confiando em Moisés. Ou seja, Moisés que abriu o mar, Moisés que fez a sarça de Deus, Moisés que enviou as 10 pragas. Não mesmo, não foi Moisés que abriu o mar, não foi Moisés que enviou as pragas, não foi Moisés que fez descer água na rocha, foi Deus e Moisés, o verdadeiro Deus que fez todos esses milagres por meio dele. Ele foi só um instrumento. É aí que entra a idolatria, porque quando Moisés foi para o monte, o que eles disseram? O povo está com medo, temos que... E eles disseram assim, a desculpa foi bem essa, o povo está achando, está sentindo-se órfão do seu líder, dê alguma coisa para que eles possam assegurar-se. E qual foi a sugestão? Construa uma imagem.
um bezerro de ouro que lembre o Deus de Israel. Veja, eles não disseram como se um Deus que nem no dos egípcios, não. Eles disseram como se um Deus com o rosto do Deus de Israel. Ou seja, além deles fazerem alguma coisa terminantemente contra e proibida por Deus, eles quiseram colocar o rosto de Deus, que era o Deus que havia proibido naquela idolatria. Isto é que Paulo diz que os homens são, tá vendo? Porque os homens são indesculpáveis, porque eles fazem as maiores atrocidades. Em nome de quem? Em nome de Deus, que não tem nada a ver com a história, certo? E aí na aula que vem a gente volta a falar sobre na segunda parte também. Que Deus abençoe todos, fiquem na paz de Cristo e até a próxima aula. Amém.